Contexto Geral. Entrevista: o presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Polícia Federal, Francisco Carlos Garisto. 74, nem 70. Então eu cheguei na casa do deputado Moroni e lá estava sentado o ministro, que falou para mim: seu Garisto, eu fiquei espantado de ver o ministro sentado ali. Aí eu falei pro deputado Moroni: o que é que tá pegando aí, deputado? Ele falou: não, o ministro veio aqui porque o presidente da República está preocupado, que as Forças Armadas estão colocando o pessoal na rua e mentiram para ele dizendo que é porque vocês estão abandonando. Então você sabe que botar a tropa na rua é fácil, botar para dentro do quartel é difícil. E eles já estão querendo colocar também em Santa Catarina, Mato Grosso, fronteira, querem colocar toda a tropa na rua. Isso cheirou golpe na época. Não foi falado por mim, foi falado pelo deputado Moroni, que está vivo até hoje. Foi falado pelo ministro da Justiça, para mim. E era uma preocupação do presidente Itamar Franco, que era um presidente, que era vice, que assumiu no impeachment, não foi eleito. Outra coisa errada no Brasil, né, que o vice assume sem um voto. Aí o que acontece? Era uma democracia ainda frágil e os militares estavam se aproveitando daquilo. Porque quem era o candidato depois no lugar do Itamar Franco? Era a ameaça Lula. Era o fantasma do Lula que havia perdido o Fernando Collor, mas que se organizava melhor para a próxima eleição. Então os militares resolveram, na época, colocar as tropas na rua. Você vai perguntar para mim, eles iam tomar o governo? Quem achou isso foi o presidente da República, não fui eu. E o ministro falou para mim: seu Garisto, nós temos que tirar essas tropas da polícia. Eu falei: paga a minha gratificação que eu tiro. Eu falei: mas se eu pagar agora, os militares vão ficar loucos da vida. E não pode desmoralizar, coloca num dia e tira no outro. Eu falei: não, faz o seguinte, fala pro presidente ir. Nós queremos um acordo. Eu falei: fala pro presidente ir pra televisão, dá uma esculhambação na gente, fala que nós somos baderneiros, que nós somos tudo, essa vai ser a senha. E que ele, se a gente parar a greve, ele chama para conversar. Olha, vou parar com essa greve. Vou parar isso amanhã e aí vou conversar com vocês. Essa é a senha. Se ele fizer isso, eu mando todo mundo voltar para o serviço para conversar com o presidente. Se ele não cumprir, eu então mando o pessoal voltar para a greve. Aí o senhor faria isso? Eu falei: faria, porque o presidente não pode ficar desmoralizado. A partir do momento que você tiver qualquer presidente da República, seja ele bom ou mal, se o presidente da República ficar desmoralizado, a nação vai ser desmoralizada. Eu falei isso pro ministro. E no dia seguinte lá estava o Itamar Franco esculhambando com a gente no Jornal das 8. Esculhambou com a gente, que era tudo baderneiro, mas eu já tinha avisado meu povo todo. E aí no dia seguinte nós sentamos para conversar e levamos 100% de gratificação já no final do governo dele. E o Exército não teve pretexto, teve que sair da nossa dependência, foram vaiados na saída, entendeu? Porque, inclusive, os próprios militares que atuaram nisso, o coronel lá em Foz do Iguaçu estava envergonhado de cumprir essa ordem, mas ele é militar, e muitos militares ficaram ao meu lado, me ligaram, dizendo que aquilo estava errado, que não havia pretexto para usar exército contra grevista em 1994. Então, alguns generais quiseram fazer algo mais que nós já pensávamos que estava esquecido, na opinião do ministro e das autoridades da época, né? Então, eu acho que era um golpe de Estado. Dizem que não, dizem que sim, vai saber. No Brasil tudo é capaz.